questões sobre população brasileira, origem e formação do nosso povo, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. A formação da população brasileira ela é resultado da grande miscigenação de etnias, né? Seja ela indígena, europeia e africana. Claro, a gente já tem a mistura aí de asiáticos também e outros povos dentro do nosso território, mas aqui nós temos como base da nossa estrutura populacional os indígenas, os europeus, né? E os africanos. Na chegada dos portugueses, a população indígena era estimada em 6 milhões, né? Nós tínhamos aí 4 nações indígenas que se destacavam, que era a nação Tupi, a nação Jé, Aruac e a Caribê, né? Atualmente, a população indígena brasileira é de cerca de 820 mil pessoas. Esse número, nessa data aqui, já está desatualizado, e temos alguns dados que dizem que ultrapassa aí 900 mil pessoas, né? Pouco mais da metade dessa população indígena que vive aí no nosso país está lá na Amazônia Legal, na região norte do Brasil. Quanto aos europeus, os portugueses vão ser os primeiros europeus a pisarem em solo brasileiro. Tínhamos aí uma vinda aproximada de 4 milhões de imigrantes para o Brasil entre a década de 1880 e 1930, italianos, espanhóis, alemães, eslavos e inclusive sírio-libaneses. Os japoneses também vieram para cá lá no início do século XIX, né? Quanto aos africanos, a presença africana ela está relacionada diretamente ao modelo mercantilista colonial, ou seja, os africanos vêm para cá para trabalho, né? Cerca de 4 milhões de africanos, dentre eles bantus, nagôs e yorubás, vão desembarcar aqui em território nacional, né? Principalmente para trabalho escravo, né? Isso é perceptível nas nossas manifestações artísticas, na nossa religião, né? E, claro, essa população de africanos ela tem um predomínio na região nordeste e sudeste aí do nosso país, ok? A estrutura da população brasileira ela se dá de que forma, né? Tivemos um crescimento massivo no período aí de 1872 até 2010, que teve como fatores principais a grande quantidade de imigrantes que vêm para o Brasil, né? E, claro, esses imigrantes, além de trazerem seus filhos, além de terem esse processo de vinda para cá, o processo de miscigenação ocorre também, a mistura de negros, índios, europeus começa a ocorrer e nós começamos a ter um crescimento natural aí acelerado, né? Lembrando, né, o conceito de crescimento vegetativo natural, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, isso de um grupo de 100 ou 1000 habitantes. Então, você tem um crescimento natural massivo neste período aqui de 1872 a 2010, com a vinda dos europeus e, é claro, com o próprio crescimento natural dessa população, ok? Vamos dar sequência, então. Nós temos, então, taxas de natalidade e mortalidade aqui, né? Conforme a população vai crescendo e se desenvolvendo, nós temos aí alguns aspectos para serem levados em consideração, né? Enquanto nós temos aí o não acesso a certas condições, como melhores condições de estudo, acesso à saúde, né? A gente vai ter aí uma taxa de natalidade grande, né? A partir do momento que a população começa a ter acesso a esses elementos, a gente começa a ter redução nas taxas de natalidade. Lembrando que enquanto o Brasil ainda é um país agrícola, nós temos aí uma grande taxa de natalidade. Por quê? Porque mão de obra no campo, né, ou seja, crianças, filhos, em um determinado momento da vida, eles vão se transformar em mão de obra, né? Então, as populações tinham aí 10, 15 filhos, por exemplo, né? A partir do momento que essa população começa a ter maiores índices de escolaridades, começa a ter um maior acesso a métodos contraceptivos e a própria mulher é inserida no mercado de trabalho, você tem um aumento da expectativa de vida e uma redução, né, das taxas de natalidade e mortalidade também, ok? Seguindo aqui, né, o processo de envelhecimento da nossa população, algumas características da própria transição demográfica,
né? São fatores. A passagem da população do campo para a cidade já faz com que você tenha aí um processo maior de envelhecimento. Na cidade, a população tem maior acesso à saúde, educação, enfim, alguns serviços básicos que melhoram sua condição de vida. Então, nessa terceira fase, obviamente que você vai ter, né, um crescimento maior da expectativa de vida dessa população. A queda no crescimento vegetativo mudou a configuração demográfica do país, ou seja, hoje, né, nós estamos passando por uma redução da nossa população, tá? E claro, a base da nossa pirâmide, ela está começando a se estreitar, a nossa pirâmide etária. Se você não sabe ainda o que é pirâmide etária, volta nos vídeos aqui do canal, procura lá que você vai encontrar um vídeo sobre isso, né? A base da nossa pirâmide etária, ela começa a se estreitar e começa a aumentar aí o topo dela, ou seja, começa a haver aí reduções das taxas de natalidade e uma evolução na expectativa de vida da população, tá? Falando de migrações internas dentro do nosso país, os principais fluxos de migração interna ocorrem ali no século XX, início do século XX, né? Um exemplo clássico é a extração da borracha na Amazônia, então do sertão nordestino, castigado pelas secas, a demanda de mão de obra nos seringais da Amazônia. Opa, desculpa. Então, quando a gente começa a ter aí a descoberta do látex na Amazônia, a gente vai ter um fluxo migratório do Nordeste, principalmente para essa região. Na região Sudeste, a gente vai ter o crescimento da lavoura cafeeira, então uma atração bastante grande da população para essa região. Então, nós vamos ter imigrantes que trabalhavam no cultivo do café no interior paulista e no norte do Paraná. Esse deslocamento começa até o final, ali, até metade do século XX. Né? A construção de Brasília também vai servir para atrair bastante trabalhadores para a região central do Brasil. Então, principalmente trabalhadores do Nordeste que vão para trabalhar na construção da cidade. Temos aí o avanço da industrialização, que vai fazer com que São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, se tornem grandes polos de atração de população, principalmente também do Nordeste. E, claro, a nova fronteira agrícola, ali de 1970 a 1980, o governo passa a incentivar o povoamento de regiões mais ao norte e ao centro-oeste. Regiões ali de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins foram destinos aí dessa população. Então, nós tivemos as drogas do sertão, e a própria exploração aí do látex na Amazônia, atraindo populações. Nós tivemos também a construção de Brasília na década de 60, nós tivemos também os deslocamentos para a região sudeste do Brasil, né? E claro, não podemos esquecer aí também a migração aí da população para áreas de ocupação agrícola, né? Então, as migrações do Brasil, elas são bastante numerosas e tem vários motivos, digamos assim, ok? Vamos seguir então. Povos e comunidades tradicionais. Dentro do Brasil, nós temos aí algumas comunidades que ainda são tradicionais, ou seja, ainda seguem seus modelos de desenvolvimento padrão, né? Então, essas comunidades tradicionais a gente pode definir como comunidades que têm modos de vida que são alternativos ao padrão, né? Elas não trabalham numa cidade, elas vivem, por exemplo, da pesca, né? Populações que utilizam os recursos naturais de forma sustentável, né? Elas vivem da pesca, vivem do extrativismo, essas são populações alternativas. E essas comunidades e povos tradicionais, elas transformam a sua cultura e repassam a sua cultura principalmente via oralidade, né, dos seus próprios integrantes. Então, as comunidades tradicionais brasileiras podem ser aí definidas os caboclos, os caiçaras, os extrativistas, os faxinalenses, os indígenas, os pescadores, os quilombolas e os ribeirinhos, ok? Essas são algumas comunidades que ainda existem em território nacional, estão sendo praticamente extintas, são poucas as populações que vivem ainda de maneira tradicional, mas eles ainda estão presentes em território nacional, ok? Vamos seguindo aqui então. A princípio, a população brasileira, o que nós tínhamos para trabalhar era isso sobre a população brasileira.
A gente sabe que nós fomos construídos a partir da confluência de povos europeus, negros, indígenas, e hoje vários fluxos migratórios diferentes vêm para dentro do nosso território. Espero que tenha ficado claro, né? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários abaixo. Valeu, fui!